Opa, e aí, tudo bem? Olha, meu nome é Pedro Franklin. Eu tô aqui hoje para falar sobre esse canal, o que que é esse canal aqui que você está entrando, está conhecendo agora. Eu vou evitar aqui aqueles clichês de marketing de querer botar autoridade de cara para que você pare e me escute. Se você está parando para assistir esse trailer desse canal, é porque de alguma forma, algum dos vídeos que você já assistiu te interessou, te chamou atenção. Então eu vou meio que surfar a onda disso que você viu antes para estar me escutando aqui, beleza? Então, cara, eu queria contar meio que o contexto do porquê que esse canal aqui tá nascendo, qual que é o sentido dele, por que que a gente tá aqui. E bem falando meio que no tete a tete, porque você que tá do outro lado, cara, vai estar sempre a uma mensagem de distância pra gente poder trocar ideia. Então, seja aqui no YouTube, seja no Instagram. Mas vamos lá, qual que é a ideia aqui desse canal? A ideia desse canal é a gente poder falar sobre um tema. Então, apesar da minha área ser marketing, ser growth, blá blá blá, eu não tô aqui para falar disso. Eu tô aqui para falar de uma das minhas paixões. E uma das minhas paixões de vida, assim, é aprender a aprender. É literalmente o tal do meta-learning. É você conseguir aprender melhor. Você acessar novos conhecimentos, tentar otimizar e acelerar esse aprendizado e tudo mais. Então é um negócio que sempre me interessou desde criança. E hoje, no mundo de IA generativa, eu entendo que a gente tem contextos sem precedentes para conseguir melhorar, usar isso para melhorar a nossa vida, melhorar a nossa busca pelos nossos interesses, pelo que interessa pra gente, pela nossa autoestima. Eu imagino que a partir dessa maior acessibilidade vão surgir oportunidades de novos negócios, oportunidade de ascensão de carreira, oportunidade de desenvolvimento pessoal mesmo, que eu acho que é o mais importante. Mas bom, vamos lá. Esse canal aqui existe então pra gente estar falando disso, tá? Em linhas gerais, vão ser aqui a gente vai estar trazendo tópicos ligados à tecnologia, principalmente inteligência artificial, que vão fazer com que, de alguma forma, isso possa me ajudar a gente a chegar onde a gente está querendo, tá? Então, na minha vida toda, até traçando um paralelo, eu sempre fui tratado assim por pessoas próximas e tudo mais como o Pedro Porquê. Então, a pessoa que está sempre correndo atrás de conhecimento, tentando descavar e entrar no porquê das coisas e tudo mais. Cara, com o IA isso é ouro, sabe? A gente consegue entrar realmente no detalhe, você vai pegar o livro mais bizarro, a coisa mais técnica e complicada, que você consegue entrar literalmente no detalhe disso e entrar no cerne do que se trata aquele tipo de conhecimento. Então, cara, você pode pensar nas matérias mais difíceis, cara. Física, trading, tipo, tanto faz, não sei o que te interessa, o que te chama atenção. Mas você consegue literalmente entrar nisso aí, com IA você consegue, de uma maneira didática, sem precedente, você interagir com o conteúdo e você começar a aprender com isso. Então, a partir de agora eu vou estar compartilhando aqui esses meus bastidores do que estou usando para mim, né? Então, o que eu uso no dia a dia, o que eu vejo que realmente me ajuda pra caramba e que eu imagino que esse meu bastidor talvez possa ajudar você que está desse lado aí, tá? Então, não gosto desse termo de guru, pelo contrário, não sou nada disso. Eu sou alguém que, assim como você, tá correndo atrás de conhecimento, de crescer, de ser melhor a cada dia. E eu espero estar conseguindo ajudar pelos meus conteúdos que você está vendo aqui, a você atingir o que te interessa, o que te chama a atenção, tá bom? Então, é bem aquilo, cara, porque, até trazendo um pouco de contexto para vocês, eu sempre acreditei muito em trabalho duro, em força bruta, em ficar horas e horas trabalhando igual um maluco e tal, e de fato foi incrível por muito tempo, né? Eu diria que a gente aguenta fazer isso quando a gente é novinho, quando a gente tem 18, 19 anos, até os 25 anos e tal, a gente tem um gás infinito. Não que depois a gente não tenha, tá? Mas até os 30 vai, mas aí, tipo, você, aos poucos, sabendo que você tá pegando quilometragem, vai aprendendo, a vida vai te ensinando, você vai tomando porrada aqui, vai crescendo ali, tu vai pegando mais casca, né? Mais experimentos, mais experimentação, mais quilometragem, e isso te faz acessar novos conhecimentos que não são só teóricos, são práticos também, que envolvem muito a questão, vamos dizer, a questão do tete a tete, de você ter esse conhecimento, passar a ter conhecimento tácito das coisas, de você conseguir aprender a fazer, talvez no primeiro momento sem conseguir explicar como, mas você no dia a dia ali no aprender fazendo, tu vai pegando e bicho, com esse tipo de know-how, hoje eu vejo as coisas um pouco diferente. Então, o cara que sempre pensou a vida toda como força bruta é o cara que hoje entende a importância da organização. E minha vida toda eu nunca fui organizado, cara. Não sei você, mas se eu mostrar
cara, como é que as coisas eram na minha vida, meu irmão, tipo, em relação à organização, vocês vão rir pra caramba, cara. Então, parte dessa minha força bruta que eu falei agora há pouco, era força bruta, entre aspas, burra. Eu vou dizer burra, não querendo menosprezar o período passado, mas naquele momento eu não via que isso era importante, essa parte de você conseguir organizar para trabalhar. Cara, no mundo que a gente está hoje de IA generativa, onde o acesso à informação é infinito e de uma maneira sem precedentes da humanidade, é quem está organizado que vai conseguir prosperar, que vai conseguir vencer. Então, é organizar, tipo, principalmente as ideias, tá? Então, cada vez mais está evidente que isso aqui, ó, não foi feito para você decorar, não foi feito para você... Decorar até uma coisa ou outra, mas não foi feito para você guardar informação. Isso aqui foi feito para você pensar, processar, estruturar, planejar. E eu fui entendendo isso aos poucos, de que, cara, a partir do momento que eu comecei a tentar usar meu cérebro para de fato pensar, estruturar, ver o todo e passar a meio que usar todo esse ecossistema digital para estar de fato guardando os meus conhecimentos, os meus dados, eu comecei a sentir uma diferença gritante, cara, em relação a como eu trabalhava, como eu via as coisas, para como eu estou vendo as coisas agora. Então isso aqui que você está vendo no meu canal e o que está surgindo de conteúdo e tudo mais, do meu lado, é muito ligado a isso, a esse antes e depois bizarro, cara, que é como se eu tivesse saído de uma vida artesanal em termos de organização, em termos de produtividade, para uma vida escalada, assim. E eu digo isso muito no sentimento de eficiência das coisas, sabe? De você estar mais produtivo, de você estar conseguindo executar, você estar conseguindo crescer. Aqui eu não tô falando de dinheiro, inclusive para com essa porra. Tipo assim, dinheiro vem a partir do momento que você consegue jogar o jogo certo. Você jogando o jogo certo e você conseguindo desenvolver suas competências em relação ao que tu faz, fatalmente, de uma maneira ou de outra, vai chegar o momento do dinheiro. Mas é que eu tô me referindo mais, cara, à questão de você evoluir em relação ao seu game, sabe? O meu jogo é marketing, é estratégia, tipo, entrar nas operações e fazer a galera vender. Beleza. Esse é o meu jogo, é parte dos meus interesses, mas não faz parte de todos os meus interesses. Mas é o jogo que eu fiz questão de ser bom na força bruta e aos poucos eu vou ficando mais refinado e aí tu vai pegando o jeito. Mas sua arte é outra, o que importa é o que você faz daí. Porque como que eu vou estar passando aqui no canal, que você tá vendo, você vai conseguir, cara, explorar tudo que você quiser, sabe? E é isso, tipo assim, aqui tá a história de um cara que a vida toda foi desorganizado, né? E que sempre deu uma cagada muito forte pra isso. E que hoje, com muita experiência e bagagem nas costas, entende a importância disso. Na verdade, por que não você seguir com um puta ímpeto, com muita energia, mas isso de maneira direcionada, né? Tem até eu não gosto de fazer essas paradas, mas eu acho interessante, na real. Tem um termo no inglês que não tem pra gente aqui, cara, que é um termo que é chamado de velocity. O que é o velocity? Velocity não é, grosso modo, velocidade. Velocity significa velocidade com direção. Então, você conseguindo usar IA com sistemas certos de gestão de conhecimento e captura em relação ao que você faz, você consegue direcionar muito mais a velocidade que quer que você esteja fazendo. Porque sem ou IA ou sem um sistema de gestão do conhecimento, você no máximo vai estar tendo velocidade sem direção ou direção sem velocidade. Quando na verdade, quando você consegue juntar os dois, você consegue prosperar muito mais rápido e chegar no seu objetivo, tá? Em relação a crescimento e tudo mais. Então é isso, assim, eu tentei compartilhar um pouco, um papo bem tete a tete assim com você que está me assistindo. Vou inclusive tentar editar esse vídeo aqui o mínimo possível. Possivelmente é o pior vídeo da história do meu canal, se você está assistindo aqui. E não porque eu falo besteira ou nada disso. Não, é porque é o primeiro vídeo, né? Então, como todo o processo de aprendizado que a gente vai começando, a gente sempre vai melhorando de pouquinho em pouquinho. Mas eu faço questão de tentar ter esse papo de maneira informal, como se eu estivesse com você, numa mesa de bar conversando, ou então no restaurante conversando, trocando ideia, num café. Porque eu acredito muito nisso, acredito na conexão. E, bom, é isso. Eu queria te deixar, antes de terminar aqui essa introdução, mais do que à vontade para, cara, tendo qualquer dúvida, o que quer que seja, relacionado a esse mundo de produtividade e a gestão da informação, gestão do conhecimento, até marketing mesmo, o que for, cara, é só me mandar um DM no Pedro Franklin _, acho que é mais fácil de me achar lá. Mas pode também deixar nos comentários aqui, tranquilo. Cara, a minha intenção é realmente ser bem próximo, assim, de quem me assistir, quem gostar do que eu faço. E é isso, beleza? Então, seja bem-vindo ao canal. Não deixe de se inscrever aqui se você ainda não se inscreveu. E me segue lá nas redes sociais que a gente vai trocando ideia.
e volta e meia eu vou estar postando coisas bem bacanas. Minha intenção, inclusive, é que de tempos em tempos eu passo para vocês o ouro de tudo que eu estou vendo que está acontecendo no mundo de IA, gestão do conhecimento, até interesses meus, como interesses de investimento como cripto, marketing mesmo, e, bom, mas principalmente focado em produtividade e IA, que vai ser o carro-chefe. Nem todo mundo precisa se interessar nos meus interesses secundários, mas essa parte de IA, produtividade, gestão do conhecimento vai ser o carro-chefe do que eu acredito, fechou? Bom, eu já concluí aqui, mas até porque eu falei esse ponto aqui pensando em uma outra coisa. Por que eu tô querendo misturar, cara, essa parte de IA com gestão do conhecimento? Porque eu vejo que não tem ninguém falando disso, né? E essa é a parte interessante, cara, porque eu vejo todo mundo falando da ferramentinha do momento, do atalho do momento, da IA que faz vídeo, da IA que faz imagem, da IA que faz um post, da copy completa de um anúncio, do que quer que seja. Meio que o pessoal vai buscando IA por causa do atalho. Quando, na verdade, a IA não é o atalho, a IA não vai entregar nada de mão beijada. A IA vai potencializar o que você faz. A IA se você fez um cocô e botou na IA, vai sair um cocôzão da IA. E, porra, o que você vai fazer? A IA precisa de contexto, precisa de bons contextos. A IA precisa do contexto, do conteúdo que você está jogando e solicitando a ela, e precisa do contexto de quem você é, tá? Então, se você consegue passar para o contexto do conteúdo e o contexto sobre o seu situacional, vamos dizer assim, cara, você vai conseguir ouro nas respostas. Então, no final das contas, a IA nunca... a IA, beleza, concordo com o atalho que acelera as coisas, mas a IA é a ferramenta que potencializa você. Então, a IA nunca vai te tirar o trabalho duro, o suor que você tem que ter, ralando, estudando, se dedicando, dando o seu melhor, crescendo. E é isso, eu acho que a gente está num mundo que muitas vezes, acho que a humanidade sempre foi assim, mas eu posso falar mais da nossa geração em comparação às outras. Os outros eu não se conheço, né? Nem as que vieram, nem as que vão vir. Para falar que na nossa é meio que fácil assim, a gente tentar se acomodar, né? A gente tentar buscar sempre a zona de conforto é meio que humano, eu diria, no contexto de hoje. E a IA vem para facilitar ainda mais, né? E é o paradoxo da automação que a IA traz, é que muitas vezes quando a gente automatiza as coisas, a gente deixa de entender o que constitui essas coisas que foram automatizadas, né? Então, tipo, a automação faz com que torne menos necessário a gente entender como as coisas funcionam. E quando na verdade na verdade é o fundamento de tudo. Tipo, você precisa entender como é que o mundo funciona, você precisa entender como é que sua arte funciona, você precisa entender os fundamentos de como as coisas giram. E quanto mais você entender disso, tanto em relação à sua arte na vida, como também na sua vida mesmo, sua vida pessoal, sua vida profissional, quanto mais você entender os fundamentos do que você precisa para conseguir conquistar o que você está querendo, eu diria que mais protegido você vai estar em relação ao futuro. Então, seja um futuro com IA, seja um futuro sem IA, mas, sobretudo, um futuro feliz para você. Então, é isso. Falei pra caramba. Quando achei que ia terminar, não terminei. Agora terminei o vídeo de fato. É isso, tá? Então, me manda mensagem aí, a gente troca ideia. E é isso, pessoal. Valeu!